Eu sou a jornalista Fernanda Zaffre, eu vivo aqui em Londres há 7 anos e esse é meu canal no YouTube, onde você tem informações variadas sobre o Reino Unido, Londres, pitadas aí da Europa. Eu tô falando essa semana bastante sobre esportes, porque eu entrevistei uma super craque, uma correspondente internacional, a Marina Isidro, ela é também mestre em jornalismo esportivo. Mas antes, não se esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo para estar sempre bem atualizado. É o seguinte, os Jogos Olímpicos do Japão vão sim ser realizados depois de um ano, com um ano de atraso, mas serão jogos bem diferentes. Um espetáculo que a gente ainda nem sabe o que vai poder esperar, desde as transmissões, as regras para os jornalistas, para a entrada dos competidores, torcida, mas quem explica é a Marina Isidro. Os Jogos Olímpicos estão confirmados, começam dia 23 de julho em Tóquio, foram adiados em um ano por causa da pandemia e agora vão acontecer, mas de uma forma muito diferente, né? A gente agora está sabendo de algumas informações de como vai funcionar, então algumas coisas, por exemplo, que a gente já sabe. O comitê organizador já disse no início do mês, né, no início de março, que não vai haver público estrangeiro, então todos os espectadores vão ser japoneses. Isso é para a segurança dos japoneses, porque afinal de contas, se a gente for pensar, até julho a pandemia não vai estar controlada em muitos países, então você imagina uma cidade como Tóquio receber milhares de estrangeiros de todas as partes do mundo que vão estar circulando, pegando transporte público, entrando nas arenas, comendo em restaurante, fazendo passeio turístico. Como você vai controlar essas pessoas? Você vai obrigá-las a chegar 14 dias antes e fazer quarentena num hotel? É inviável. Então, para a segurança de todos, e eu achei uma decisão, pessoalmente achei uma decisão bem sensata, dessa vez não teremos público estrangeiro nos jogos, apenas público local. Uma outra coisa que o comitê organizador já disse, os voluntários, né? Os voluntários são a alma dos jogos, são milhares, entre 70 mil, 100 mil, que ajudam, né, de uma forma fundamental na organização dos jogos em todos os setores. Dessa vez também não haverá voluntários estrangeiros, com exceção de alguns voluntários considerados especializados, né? O comitê organizador cogita deixar uns cerca de 500, esse número também ainda precisa ser confirmado, mas voluntários especializados, por exemplo, os que sabem idiomas, os que ajudam nas traduções, né? Isso é muito importante nos jogos, até para os jornalistas. A gente está falando de um evento esportivo com atletas de mais de 200 países. Então, é preciso, por exemplo, traduzir as entrevistas, as coletivas, para jornalistas, para os organizadores e tal. Então, isso talvez seja uma exceção. Outra coisa também, para jornalistas que vão cobrir os jogos, né? Quem vai entrar em Tóquio? Vai haver um controle muito rígido dessas pessoas. Então, durante os primeiros 14 dias, por exemplo, os jornalistas só vão poder ir do hotel para a competição esportiva que eles estão cobrindo e voltar para o hotel. Não vai poder pegar transporte público, não vai poder ir a restaurante, não vai poder fazer turismo. E lembrando que os jornalistas, né, têm uma linha de transporte dedicada para a imprensa, para levá-los para as competições esportivas. Os jornalistas também vão precisar fazer uma lista de contatos, listar com quem eles estão tendo contato nesses primeiros 14 dias para rastreamento, se for necessário, e estão sujeitos a testes de coronavírus durante o seu período no Japão. Então, existem, sim, muitas restrições, né? E aí tem gente que fala, mas por que não adia mais os jogos? Porque não dá para adiar mais. A gente já está... Esse seu ponto é muito interessante, porque é impressionante o que implica, né, ver, assistir, ler essas matérias, você que acompanha o esporte de elite, assim, desses atletas que se prepararam uma vida inteira para esse momento e ter essa incerteza, isso é um drama, assim, é uma carreira que se encerrou para alguns, né, porque tem alguns atletas que não vão poder, né. Sim, não é uma coisa fácil, adia os jogos. A decisão de você adiar ou cancelar uma competição desse tamanho é, é uma decisão dificílima. Se você pensar no ponto mais importante, né? Que são os atletas? Os jogos são feitos para os atletas. Você está falando, sim, de atletas que perderam, talvez tiveram que encerrar a sua carreira, ou perderam a oportunidade de competir nos jogos, porque
a chance deles era no ano passado, ao mesmo tempo você acaba criando oportunidades para outros que talvez fossem muito jovens ou que não estivessem ainda no momento ideal para conseguir a classificação olímpica e que agora, um ano depois, vão conseguir. Você está falando de os atletas se preparam a cada ano, a preparação de um atleta é um ciclo olímpico de 4 anos. Então, isso já foi estendido para 5 anos. Você tem a pandemia, muitos deixaram de treinar e até hoje estão treinando em condições que não são ideais, e agora não podem viajar para participar de competições que fazem parte desse treinamento pré-Jogos Olímpicos. Então, é uma decisão muito difícil, não é só assim, dia mais 6 meses. Tanto que os organizadores sempre falaram, se a gente não, a gente vai adiar para um ano, não vai ser adiado de novo. Se não puder fazer em 2021, os jogos vão ser cancelados. E aí, se você pensar também na parte da organização, uma cidade, um país se prepara durante 7 anos para organizar os Jogos Olímpicos, né? O Japão já estava com as suas arenas esportivas prontas em 2020. Existe um custo imenso de manutenção dessas instalações, que está sendo pago agora. Os jogos já estão muito mais caros do que o previsto. Então, não é uma decisão dificílima, não é simplesmente adiar. E agora também a gente já está falando do próximo ciclo olímpico, que vai ser mais curto, serão 3 anos até os próximos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Vai ser interessante realmente acompanhar no meio dessa pandemia, porque ainda está longe de terminar tudo isso, como é que o Japão vai sim realizar esses Jogos Olímpicos. A gente, claro, vai ficar ligado. Olha só, se você curte o canal, não esquece de se inscrever aqui, compartilha com quem você acha que pode se interessar por esse tipo de conteúdo, que eu tô falando sempre direto de Londres. Você tem também informações sobre o Reino Unido e, claro, pitadas da Europa. Fernanda Zaffari, direto de Londres.